7h32 em Campos, de volta com o Folha no Ar, primeira edição, ao vivo aqui pela Folha FM, ao vivo também nosso stream aí no Face, no YouTube, no Instagram, com a edição desse programa daqui a pouco em podcast também. Voltamos no oferecimento dos laboratórios Plínio Bacelar e Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional. Hoje estamos recebendo aqui o presidente da Câmara Municipal de Campos, o vereador Fábio Ribeiro. Fábio, vou trazer novamente aqui o seu bom dia, né, cumprimentá-lo, né, novamente e dizer da honra da gente poder conversar aqui mais uma vez com você e assuntos tão importantes aqui para a nossa cidade e também, né, sobre a região e o Brasil. Seja bem-vindo, Fábio Ribeiro, mais uma vez ao Folha no Ar. Bom dia. Bom dia novamente, Cláudio, Aloysio, Arnaldo. Queria agradecer a Deus por nós estarmos aqui nessa manhã de sexta-feira, né, dizer que a alegria e a felicidade é minha de poder estar conversando sobre a nossa cidade, sobre o nosso estado, sobre o nosso país. Não é? A gente vive um cenário que não é bom, mas eu sempre digo que do limão a gente pode sempre fazer uma limonada, ou seja, de toda crise a gente tem uma oportunidade e a gente precisa, na verdade, debater, dialogar, conversar mais. Acho que isso é muito importante, a gente está nesse foco. E o nosso município, né, o Aloysio falou, né, no primeiro bloco, falou sobre a questão do cenário, que não é um cenário bom, um cenário ruim, bastante ruim a nível de Brasil. E Campos não é uma ilha, não é? Campos ele está dentro, né, desse cenário. Então a gente tem que estar alerta, atento e prever também, fazer um planejamento, uma previsão, que a gente não possa estar passando por dificuldades maiores, já que a gente vem aí de um resgate. Eu sei que os temas lá na frente, mas Código Tributário, IPTU, na verdade a gente tem que prestar atenção, que a gente está se falando de equilíbrio fiscal. O município, não existe nenhum ente federativo que possa estar suprindo as necessidades dos seus cidadãos se não tiver um equilíbrio fiscal. Então, a gente tem que estar nesse foco. Agora, lógico que existe, e aí eu quero aqui ratificar a necessidade dos debates, existem medidas, né, que são certas ou erradas, mas a gente tem que avançar além disso. Além disso, a gente tem que avançar pelo bem do nosso município. Fábio, vamos começar então com essa questão do Código Tributário, né, que é uma pauta que já se arrasta aí há um pouco mais de 3 meses. Primeira sessão que entraria em votação seria na de 25 de maio, aquela sessão que terminou só na madrugada do dia 26, né? E de lá para cá, o placar alterou muito, né? O governo entrou no dia 25 com votos para aprovar, perde 3 votos ali no meio da sessão e começa aquela variação, vereador que muda de lado. Recentemente, tudo pronto para entrar em pauta, uma mudança de postura de 2 vereadores do PDT, o governo perde novamente a possibilidade de ter voto para aprovar. Terça-feira à noite tinha 13 votos, quarta-feira de manhã caiu para 11. Precisa de 13 para aprovação desse projeto, sem contar com o seu como presidente. Bem, dessa última mudança de postura do PDT para cá, o placar mudou novamente? Você que era um dos articuladores desse projeto, continua conversando com os vereadores para isso? Olha só, queria só chamar a atenção que nós estamos 3 meses, né, debatendo sobre esse projeto, e a gente sempre fala Código Tributário, e na verdade são alterações, são pequenas alterações do Código Tributário, porque eu queria só chamar a atenção, porque a nível mesmo até regimental, né, e de lei orgânica, quando a gente coloca a análise do Código Tributário, tem um procedimento, o rito é diferente, não é? É necessário audiências públicas, e a gente vem há 3 meses, né, discutindo sobre as alterações do Código Tributário, e a gente insiste em falar Código Tributário. O que eu quero falar nisso, chamar a atenção? É a má condução política, né? Porque eu acho que tudo tem que ter a boa informação. E aquilo que eu falei, a gente existe a necessidade do equilíbrio fiscal. O município de Campos hoje está junto ao TCE, todo mundo sabe disso, né? Bastante noticiado, pleiteando um termo de ajustamento de gestão por causa de uma decisão do próprio TCE lá de 2017, que impossibilita hoje o pagamento
de funcionários com ROD. E o que isso é importante? É importante para o equilíbrio fiscal, não é nem para a arrecadação em si, mas para o equilíbrio fiscal do município. Então, quando você coloca que eu sou um dos articuladores, não é que eu seja um articulador assim do governo, apesar de ser do mesmo partido do prefeito, sou da base do governo, sim, sou do mesmo grupo político, mas na postura de presidente, eu me coloco como mediador para que a gente possa estar conversando e dialogando, não só internamente com os pares, né, com os colegas vereadores, mas também com a própria sociedade. Porque, infelizmente, não é, ou felizmente, eu posso garantir que 80% da população de Campos não está atento à questão da necessidade, né? Aí eu falo das alterações, da aprovação das alterações do Código Tributário, mas sim do equilíbrio fiscal. Então, 3 meses para cá, também muita coisa já se passou, né? A Prefeitura tem mostrado recuperação, né, desse, vamos dizer assim, equilíbrio fiscal. A gente vê que as contas estão sendo pagas regularmente, né, não só com seus funcionários, mas também com os fornecedores. A gente vê sinais até da possibilidade de alguns investimentos. É lógico que isso vem também da capacidade de articulação do prefeito Vladimir Garotinho, que é muito grande, não é? A gente estava conversando aqui mais cedo, eu e Cláudio, a gente estava conversando dessa qualidade que o prefeito tem de articulação, de sempre estar disponível, sempre estar dialogando. Então, isso é muito positivo. E também, com as medidas que foram tomadas, e o Aloysio sempre falou isso, da necessidade, da nossa época, da nossa geração, acho que vocês lembram do MacGyver, não lembram do MacGyver? Né? Quem não lembra do MacGyver, o MacGyver era um cara que conseguia fazer do canivete dele, do fósforo, uma bomba nuclear. Então era um cara que tinha solução para tudo. Mas na gestão não tem. Eu fico muito preocupado quando, por exemplo, nós somos vereadores, nós temos lá as indicações simples. O que é isso? É quando nós, representantes da comunidade, levamos para a nossa casa as reivindicações. Então, tem lá todas as sessões, você acompanha isso, Arnaldo? Você vê lá, tem solicitação de troca de lâmpada, de tapa-buraco, de abertura de UBS, não é? de escola. Aí eu pergunto, como é que vai suprir? Não é? Porque a gente sabe, né? E até mesmo, né? A sociedade campista, ela vem clamando há muito tempo para a gente parar com a dependência dos royalties. Mas como é que a gente vai suprir se a gente não tiver algo a mais? Né? É lógico que a gente não está aqui porque a situação é muito difícil, a gente tem que ir com bom senso, mas você tem que ter um equilíbrio fiscal, né? Seja nas alterações do Código Tributário ou em outras medidas administrativas. Vamos diminuir a máquina. O prefeito está fazendo isso. Então, eu acho que foi até hoje, quando a gente chega agora, depois de 8 meses, né, de governo, a gente chega numa situação bem melhor do que o primeiro mês. Isso aí é visível, né, de questão de arrecadação, de questão de despesa, muito mais controlada. Né? Por quê? Porque teve uma posição lá atrás. Então, quando a gente coloca como articulador, na verdade, a gente está querendo sensibilizar toda a sociedade dessa necessidade de você ter a aprovação do termo de ajustamento gerencial. Então, e aí vem a questão política, como você falou, a questão do placar, que é necessário. É necessário não adianta você ter discurso, você tem que ter voto, não é? E aí, eu acredito que hoje não é, dentro da casa, a gente tem a sensibilidade de que precisa dialogar, sentar na mesa, né? Tanto os vereadores de oposição, dos grupos independentes, da situação, né, com o setor produtivo, né, com todos. A gente tem que sentar e discutir com o próprio governo. Não é? Alguma coisa tem que ser aprovada para que haja a aprovação do TAC. Será que isso hoje? Lá atrás eu via isso como situação, uma cláusula bastante assim necessária para essa aprovação. Será que isso hoje é necessário? Então a gente tem que sentar, saber das informações
e avançar. Não é? Ali o governo estava propondo as alterações que eu falo do Código Tributário, na verdade era aumento do TBI, taxa de coleta de lixo, obras, alguma coisa de trânsito, né, na questão de taxistas, e vigilância sanitária, além, né, do meio ambiente, que na verdade não é nem aumento, era na verdade uma medida para que você possa estar captando um recurso que já está sendo pago para o nosso contribuinte de Campos, que hoje não vem para o município, ele fica só a nível de União e Estado, e com essa alteração passaria a vir para o nosso município. Então, quer dizer, a gente tem que dialogar. Quando você fala articulador, na verdade, a gente tem que dar informação para a população para que a gente possa saber o que está se passando. Então, eu sempre falei, eu acho que já é a segunda vez que eu venho falar sobre isso aqui, sobre o Código Tributário, né, no programa de vocês, e sempre falei da má condução, não é, do processo. Acho que a gente está no mundo hoje de informação, e a informação, a condução não foi uma condução em que até naquele dia, né, 25, que você bem falou, né, não foi, só corrigindo, né, o que você falou, não foi que a gente perdeu, o governo perdeu 3 votos. Na verdade, a informação não estava precisa e teve recuo de muito mais. Tem vários vereadores, até eu mesmo, eu fiquei naquele momento sem a questão de saber, porque a questão das informações. Então, na verdade, foi uma decisão ali da bancada da situação, retirar, até mesmo quem solicitou foi o líder do governo, Álvaro Oliveira. Eu acho que quem subiu a tribuna foi Silvinho, pediu a Álvaro para retirar, e a Álvaro foi lá e retirou. Se não me falha a memória, que a sessão foi muito extensa. Mas, enfim, Fábio, mas e o placar que eu perguntei? Teve alteração de lá para cá? E outra coisa, nos seus 2 últimos artigos, né, um até repercutiu muito, que foi quando você falou, os artigos seus são publicados na edição de quarta-feira da Folha da Manhã, num você falou sobre politicagem em Campos, e nas entrelinhas fala também sobre essa questão do Código Tributário. Nesse último de quarta-feira agora, você fala que muitos querem o equilíbrio financeiro de Campos, muitos, mas nem todos. Obviamente está falando também, no meu ponto de vista, dessa questão do Código Tributário. É justamente isso, é esse o recado que você quer passar? Como tem sido o diálogo com os vereadores para tentar reverter esse placar? Ontem mesmo, estava conversando com o vereador Rogério Matoso, que é, né, do Grupo Independente, que tem uma postura, não é, até contra a questão das alterações do Código Tributário, mas ontem ele concordou comigo que existe a necessidade da gente sentar e conversar sobre isso. Então, o placar hoje, não é, e aí já existe hoje uma recomposição, o governo hoje já recompôs a sua base, não é, hoje com 15 vereadores, mas quando se fala em Código Tributário, vamos dizer, a resolução dentro da casa é que nós precisamos conversar, sentar com todos os atores, os vereadores, o governo, o setor produtivo, para que a gente possa estar avaliando a necessidade, que eu falei, avaliando a necessidade da aprovação dessas alterações para o termo de ajustamento de gestão, certo? E avaliando também o impacto disso na arrecadação, porque eu já falei aqui, né, da nossa posição, não é só a nossa posição, o setor produtivo tem essa posição, acho que vocês também têm, da gente estar saindo da dependência do royalties. Nós temos vocações para isso, mas para isso a gente tem que superar. Hoje, a nossa arrecadação própria representa 12% da nossa arrecadação geral. É muito pouco, não é? Campos, no estado do Rio de Janeiro, é o município que menos tributa. Não sou favorável ao aumento tributário. Se vocês analisarem nos meus perfis das redes sociais, na campanha, eu era contra o aumento tributário, mas quando a gente vê da necessidade, né, imposta por uma decisão do Tribunal de Contas, a situação muda. Então a gente tem que realmente, o que eu falei, a gente tem que ter clareza da necessidade hoje dessa aprovação. E se for realmente necessário, né, o governo já se colocou à disposição de aceitar as propostas, as proposições da oposição,
né, do grupo independente do setor produtivo, para que esteja realmente para a gente avançar, porque hoje é fundamental a concretização desse termo de ajustamento de gestão para que venha o ajuste fiscal. Né? Vocês sabem o termo qual é você fazer 100% do pagamento, né, esse ano com royalties, 2022 75, 2023 50, 2024 25, né? E aí a gente vem gradativamente e zera tudo, né, já em 2025. Então é uma questão, eu acho que a gente, repito, que a gente tem que dialogar. Quando eu falo na questão de politicagem, você sabe, né, que existe, isso é inerente da política, existe interesses republicanos e não tão republicanos assim, então a gente tem que superar. Eu não posso acreditar num impedimento de avanço para o município, uma questão de vaidade, por exemplo, uma questão de briga familiar, entendeu? Então, acho que isso é muito pequeno. Quando eu falo, quando eu penso nos artigos que eu escrevi, eu coloquei, fazendo analogia da frase do poeta Carlos Drummond de Andrade, no meio do caminho tem uma pedra, no meio do caminho tem a politicagem, não é? E é porque a gente está vivenciando isso também, a gente tem que superar, entendeu? No meio do caminho, a gente tem o cidadão campista, a gente tem obrigações com o nosso município de você entregar serviço para a população. Se você não entrega serviço para a população, porque não existe uma MacGyver da gestão. Você tem que ter de onde arrecadar, você tem que diminuir a máquina também, você tem que tomar medidas, né? Tem que entender, a política mudou, também eu falei aqui das visitas dos deputados e do ministro, e também foi pauta da conversa, é que hoje, felizmente, a eleição passada para municipal, ela teve mais política, e essa eleição de 2022 ela vai ter mais política ainda. Então, a boa política, as propostas, as práticas, as alianças, as articulações. Eu falei aqui da possibilidade de crescimento do candidato do PSD, porque o PSD vem trabalhando há muito tempo, vem crescendo há muito tempo a nível nacional, aumentando o seu número de deputados, aumentando o seu número de senadores, de representantes de Estado, de governadores, de prefeitos. Então, quer dizer, é a boa política voltando. Então, a gente, é aquilo que eu falei, tá um limão, mas vamos fazer uma limonada aí com diálogo. O momento é muito crítico, né? A conjuntura toda aí de crise, pandemia, ainda complicou muito mais esse projeto. Ô Fábio Ribeiro, você sabe, a gente tem aqui o grupo de WhatsApp do programa e do blog Opiniões, do Aloysio, né? E lá no grupo tem uma pergunta, tem várias, mas tem uma aqui do Sávio, pertinente a essa questão do IPTU, e é bem interessante para que você, como presidente da casa, e todos os vereadores possam também analisar essa questão. Vereador Fábio Ribeiro, a cobrança de IPTU no Parque Bela Vista, em Guarulhos, por exemplo, na estrada do Nogueira, me parece desigual ou mesmo injusta, se comparada ao lado direito do Rio Paraíba do Sul, né, a margem direita aqui. O bairro não é servido pela Águas do Paraíba, não tem rede de esgoto e coleta de lixo, é muito precária, não tem serviço de ônibus. Mesmo assim, né, a cobrança de IPTU para quem desejou estar dentro da lei é desorbitante e desigual. Se vamos à Secretaria de Fazenda e pedimos uma correção, somos recebidos com um lacônico, é assim mesmo. E não é levado em consideração se tem ou não água encanada e outros benefícios para o bairro. Me parece arbitrário, injusto e incoerente. O tema, na verdade não é nenhuma pergunta, é uma colocação dele, um desabafo aqui dele, e eu gostaria que você comentasse, por gentileza, presidente. Aí vamos aproveitar, vamos começar falando sobre até mesmo essa cobrança do IPTU complementar. Existe a cobrança de tributos, ela é baseada em lei, né? Princípio da legalidade, e tudo que se faz não pode ser diferente, é baseado na lei. O artigo 142, parágrafo único,
do Código Tributário Nacional estabelece que a atividade de lançamento de impostos, não é, ela é obrigatória e vinculada. O que quer dizer isso? É obrigatório que o gestor, ou a atividade, ou a autoridade tributária, ela não pode deixar, não vou lançar o tributo que está previsto em lei. Não é? E ela é vinculada porque ela não é um ato discricionário do gestor. Né? Os atos administrativos, eles são de duas espécies, vinculados e discricionário. Discricionário quando o gestor tem a faculdade de fazer ou não. Vou construir uma escola. Ele pode fazer a construção de uma escola ou não. Já no lançamento de cobrança de um tributo, ele é vinculado, ou seja, ele não pode deixar de fazê-lo. Existiu, né, em 2013 a questão do geoprocessamento e o que a Secretaria de Fazenda, né, nos justifica é que esse georreferenciamento ele terminou um processo, não foi só a questão do drone ou a questão do aviãozinho, né, que fala do aviãozinho, que começou em 2013, mas o processo todo terminou em 2016. E durante esse tempo teve aí o Regularize, onde foi dado ao contribuinte, não é, a oportunidade de ir à Fazenda Municipal e ele mesmo prestar a informação. O Código Tributário Nacional e o Municipal, eles privilegiam isso, a espontaneidade. O contribuinte espontâneo, aquele que declara, né, a realidade para o físico, ele tem benefícios. E isso foi observado. Acontece que a alteração cadastral, né, do imóvel, ele gera, né, cobrança de IPTU. E o que acontece? O prefeito e o secretário, eles não são... não é a vontade dele fazer o lançamento. Eles são obrigados a fazer o lançamento, não é? A informação é que primeiro relatório prévio do corpo consultivo do Tribunal de Contas, nas contas do prefeito Rafael, já apontam isso como uma irregularidade. E o próprio governo Rafael, em 30 de dezembro de 2020, ou seja, no final do governo, ele faz um plano de fiscalização para 2021, não é? E estabelece que esse IPTU deveria ser cobrado em 2021. Isso aí eu estou falando da necessidade do IPTU ser cobrado. Isso aí não é a faculdade do Vladimir, do meu amigo Márcio Moraes, secretário de Fazenda, do Carlos, que é seu subsecretário, não, isso é obrigação de cobrar, né? Porém, aí é uma questão de ponto de vista, eu estou falando ali como um vereador e como cidadão, né? O ano que decai hoje, porque tem o Instituto da Decadência. Se a administração pública não cobrar em 5 anos, o direito de cobrar decai, certo? O direito de lançar decai. Então, o ano que é da decadência é o de 2016. Eu entrei com uma indicação legislativa como vereador para que possa a gente estar fazendo essa observação, tendo em vista, né, o momento que a gente vive de pandemia. O Aloysio já falou aqui, e a gente sabe disso, né, dificuldade financeira para todos, não é para todos, para o município sim, mas para todos, para os cidadãos, todo mundo com essa dificuldade, para que a gente possa estar intercalando, né, do exercício corrente com o último ano, né, que vai decair, porque assim você mantém, né, o direito do município em cobrar e mantém a regularidade do gestor e possibilita, né, uma melhor pagamento, forma de pagamento para o contribuinte, e não do jeito que foi feito autos de infrações de 5 anos, né, de 6 anos, na verdade. Não é isso? Como você faz isso? E faz um refis específico para isso, de cada ano, então você vai estar realmente até estimulando a arrecadação. Então, existe, o que eu quero falar? Existe a necessidade e a obrigação de lançamento do IPTU complementar. E existe meios para a gente suavizar essa cobrança.
Então a gente tem, né, um discurso quando a gente fala, um diálogo, vamos dialogar, vamos tentar junto com o governo a gente tentar suavizar essa cobrança para o contribuinte. Falando da pergunta, da colocação do Sávio, né, aí quando é feito o lançamento, não é, a própria legislação permite a impugnação do lançamento. Não é? Então, o IPTU, tá aqui, porque o IPTU ele é feito em cima da planta genérica dos valores, dos serviços públicos ofertados, né, para aquele proprietário. Então, se existe alguma coisa errada, existe a possibilidade de você impugnar. Então, não é a Fazenda. A Fazenda não tem que responder lacunamente, como ele falou, é isso mesmo. Não, tem que ser uma coisa por escrito e tem que dar uma resposta técnica. Se não existe lá o serviço que compõe a planta de valores, que aumenta, né, a base de cálculo de IPTU, que é o valor venal, né, a planta genérica de valores, ele chega ao valor venal do imóvel. Né? Então, quer dizer, que é a base de cálculo do IPTU. Existe, tem que ter impugnação e tem que corrigir. O que eu quero dizer isso? Que a cobrança tem que ser feita, existe os deveres da gestão e existem os direitos do contribuinte que a gente tem que observar. Fábio. Foi muito confuso? Não, o assunto é complexo mesmo, né? O assunto é complexo e polêmico, né? São dois assuntos, né, que tem gerado bastante polêmica, né? Tanto o Código Tributário na Câmara e com o setor produtivo, quanto o IPTU, que é aí até mais porque vai todo mundo, né? Embora o Código também, mas o IPTU é uma despesa que todo mundo já conta, né? Enfim. Até brinquei aqui esses dias, o Afeganistão agora botou para correr também nos Estados Unidos, já botou para correr Império Britânico, botou para correr União Soviética, botou para correr agora nos Estados Unidos. Tem muita bateria antiaérea sobrando lá agora, né? Se campista souber, rapaz, fazer uma conta pro Talibã, vão bater esse drone todinho de vocês. Não vai ser... Mas, deixa eu fazer eu vou fazer uma pergunta só por conta do horário, mas deixa eu fazer duas em uma. A primeira em relação ao primeiro tema, em relação ao Código Tributário, o movimento mais recente foi do PDT. Caio já tinha tentado, fez lá no dia 25, fez uma orientação que foi ignorada pelos 3 vereadores, mas agora conseguiu, estava acertado, a conta estava fechada, e na véspera ele conseguiu virar 2 vereadores do PDT, né? O Rio Lu e o Marquinhos Transporte. Qual papel Caio teve nesse último movimento? Qual peso teve isso? E em relação a essa pergunta tinha que ser de Arnaldo, né, que é de São da Barra. Mas, assim, eu conversando ontem com um vereador independente, até para me abastecer de argumentos aqui para hoje, para te entrevistar, ele falou algumas coisas lá. É um vereador que defende, não vou dizer quem é, mas ele defende o setor produtivo em relação ao código, falando do PTU também e tal. Eu falei assim, olha, eu discordo de algumas coisas e tal, concordo contigo, mas talvez o governo Vladimir esteja se mirando no exemplo de Carla Machado no governo passado. O que o governo Carla Machado fez? A Carla conhecia muito a máquina, né? Eu já havia sido prefeito 2 vezes, chegou para a 3ª vez, um governo que não foi exitoso, mal avaliado, como foi de Rafael, foi de Neco, prefeitura em dificuldades, ela segurou tudo que podia nos 2 primeiros anos, né? Fez a maldade nos 2 primeiros anos e nos 2 últimos liberou que ela podia de bondade e se reelegeu. Você acha que cabe esse paralelo para o governo Vladimir? São 2 perguntas. Eu acho o seguinte, quando você vem, não é, tanto a Carla como o Vladimir, aí é um paralelo. Eles estão sucedendo um governo mal avaliado, não é isso? E é mal avaliado porque não estava entregando serviços para a população, não tomaram medidas que deveriam ser tomadas. Então, quando você sucede um governo que não vem bem, você tem que tomar medidas, né? Isso que você fala, o pacote da maldade, né? Na verdade, você tem que reduzir a máquina, você tem que aumentar a sua arrecadação
E é isso mesmo, tem que buscar o equilíbrio fiscal. Sem equilíbrio fiscal, a sua casa mesmo você não consegue manter. Como é que você vai ter na sua casa uma despesa maior do que a sua receita? Ninguém faz isso. Então, é necessário ao gestor, né? E aí eu quero dar um abraço à Carla Machado e dizer que ela realmente é uma gestora que vem provando ao longo do tempo de competência, né? Que sempre pega São João da Barra numa situação ruim e coloca, né, numa situação melhor. E não existe MacGyver. Eu já estou aqui falando que não existe MacGyver, gente. Tem que ter as medidas. Se não tiver as medidas, como é que você vai estar, por exemplo, fazendo a reforma do HGG, que é necessária? A gente viu aqui a questão da confusão. Como é que você vai estar fazendo a reforma do Ferreira Machado? Como é que você vai estar tapando o buraco de rua? Como é que você vai estar trocando a lâmpada? Tudo gera custo, né? Então a gente tem que ter esse equilíbrio fiscal. Agora, esse equilíbrio fiscal ele tem que ser dosado. Existe, né? E aí quando eu falo na questão lá de posicionamentos, existem vereadores que eles são defensores do setor produtivo e são contrários a qualquer tipo de aumento. Isso é uma posição que a gente tem que respeitar, certo? Mas quando eu falo de politicagem, eu não estou falando desse vereador, estou falando daquele vereador que coloca na discussão, não é vereador ou cidadão, que coloca na discussão assuntos fora do tema, sem ser republicano, como eu já falei aqui, de vaidade, de questão de briga de família. Então, a gente tem que trazer o tema naquilo que merece, não é? O Código Tributário hoje, ele é necessário para o município? A gente tem que saber do governo. É assim porque tanto é que o termo de ajustamento de gestão até agora não foi apreciado pelo Tribunal de Contas. Não é? Qual a posição do processo lá? A gente tem que saber isso, tem que colocar para a gente tomar essa decisão. Por isso que eu defendo muito o diálogo. A questão do IPTU complementar, ele é obrigatório, ele não tem, o governo, a Secretaria de Fazenda, o prefeito, o secretário, ele não tem a opção de não fazê-lo. Ele tem que fazer, entendeu? Agora, vamos melhorar a forma da cobrança. Eu sou favorável a isso, vamos sentar, vamos melhorar a forma. Não é? Em vez de fazer em 5 anos, cobrar os 5 anos, vamos cobrar somente 1 ano, que está decaindo. Não é? A situação é uma situação que merece essa sensibilidade do gestor. Então, eu acho, né, que a gente... por isso que a gente está 3 meses falando sobre as alterações do Código Tributário. Mas se a gente tivesse falado assim, 3 meses antes, né, antes de colocar na pauta, tivesse feito esse nível de debate, eu acredito que a gente já tinha vencido isso, entendeu? Então, por isso que eu falo da má condução, não é isso? E isso alertou, até estou falando aí, o governo, me alertou como presidente, você estava falando, né, antes, em off, da prerrogativa do presidente do parlamento, né? Qualquer presidente, ele tem uma prerrogativa que é a pauta, não é? Isso é dele, né? Apesar de que alguns parlamentares, né, vereadores, deputados, querem até tirar isso prerrogativa do presidente, mas é prerrogativa do presidente, colocar ou não a pauta, né? Ver a sensibilidade. E aí, né, o Arnaldo me chama de articulador, mas não sou articulador do governo, né? Quero deixar bem claro. Eu sou articulador da posição daquilo que eu acho que é melhor para o município. Porque como gestor que eu fui, eu sei da importância, eu repito aqui, eu estou sendo bastante repetitivo, mas vou repetir, do equilíbrio fiscal. Se você não tiver equilíbrio fiscal, você vai fazer o quê? Nada, não é? Nós precisamos avançar no transporte, que a situação do transporte, não é? Tem que ter avanço. Nós precisamos na saúde, na educação, todo mundo sabe disso, na infraestrutura. Como é que você sai da dependência, né, dos royalties, se você não tiver investimento? Aí o investimento não é só a questão, o investimento a gente vai tem que ter benefício fiscal, mas não é só isso não. A gente tem que ter estradas, a gente tem que ter infraestrutura. Como é que faz isso tudo? Se você não tem arrecadação, se você não tem equilíbrio fiscal, não é isso? Então a gente tem que avançar. O que não dá é você ficar pegando, aí eu faço a crítica dura. Você pegando esses temas importantes e ficar levando para um discurso de posição só para fazer.
entendeu? Então a gente tem que sentar com um foco, não é, de avançar para o nosso município. Como diz o meu colega vereador, pastor Marcos Elias, vamos avançar porque em Deus nós faremos proezas. Bom, são 8h07. Presidente, vamos fazer uma pausa rápida aqui. Peço licença aí, bem ligeira, a gente faz uma pausa rápida aqui para o intervalo. Tempo só de um cafezinho, enquanto você que nos acompanha aí, interage conosco aqui também nas redes sociais, continue aí participando, a gente agradece muito. Claro, a você que está nos ouvindo também, né? Nosso muito obrigado. Vamos ao intervalo no oferecimento dos laboratórios Plínio Bacelar e Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional, com a qualidade certificada ISO 9001-2015. Voltamos bem rápido, fique ligado aí. Quando